Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim trocar com vocês um papo um pouquinho mais sério, assim, porque é um tema que eu nunca falei aqui no YouTube de forma aberta, falei também muito pouco sobre isso nas minhas redes sociais, mas é uma pauta muito importante da minha vida, foi algo que fez parte da minha vida por muitos anos, que me acompanha desde que eu tenho 12 anos de idade, então assim, mais de 50% da minha vida foi acompanhada por esse problema. E quero trazer isso pra cá porque eu acho uma pauta importante, eu acho uma troca de experiência bacana da gente ter aqui, porque esse canal nunca foi um canal assim só de beleza, minha vida nunca foi resumida só a isso, não é uma coisa que eu almejo também, ser resumida só a isso. Mas acho importante a gente falar disso aqui porque acho que a minha experiência pode ajudar alguém que passe pela mesma situação, talvez não pela mesma doença, mas de repente pelo mesmo contexto, pela mesma dor, pelo mesmo desafio. Então eu quero trocar essa experiência aqui com vocês, quero contar um pouquinho do que eu passei na minha vida, e é uma experiência que eu quero dividir, que eu quero falar disso porque foi um marco na minha vida. Vou tentar não me emocionar falando disso. Por isso, inclusive, muitas vezes eu não falei, porque é uma coisa que me mexeu muito comigo por muito tempo, sabe? Mas, enfim, vamos lá. Desde criança eu fui uma criança muito ativa, eu fazia dança, eu fazia alguns esportes na escola, gostava muito disso. Com 10, 11 anos eu comecei a andar de skate. E aí lá pelos meus 11, 12 anos eu tava andando de skate, eu tive uma batida. O skate bateu na minha tíbia, senti muita dor na hora, muita dor. E enfim, não liguei muito a princípio. Mas aí com o passar das semanas, o local da pancada foi desenvolvendo um inchaço muito incomum, porque era uma área totalmente de osso. Pra quem não sabe, a tíbia é o osso da frente que a gente tem na perna, que liga o joelho ao pé. Aquele osso ali da frente é a tíbia. Aquele osso grosso, espesso, é a tíbia. E ali que foi começando a crescer uma pancada logo abaixo do meu joelho. Eu tinha o volume como se fosse de 2 joelhos. Eu tinha o meu joelho aqui e abaixo um volume assim, mais ou menos dessa altura. Era bem grande mesmo. E aí eu comecei a investigar, né? Falei, não é normal, eu sofri uma pancada e eu preciso ver o que é essa pancada. E aí eu fui pro meu ortopedista, que me conhece desde que eu nasci, pra tentar diagnosticar aquilo ali. Logo que ele viu, ele já fez uma cara meio... Acho que eu sei do que se trata. Ele não falou muita coisa, mas pediu uma radiografia. Fui fazer a radiografia, voltei pra sala dele, fiz ali na hora mesmo, voltei pra sala dele e constatamos que eu tinha um tumor na minha perna. Esse tumor, ele era muito grande mesmo. E a gente não sabia muito bem o que ele era, a gente não tinha noção. Ele poderia, inclusive, naquele momento, existia inclusive a possibilidade dele ser maligno. Porque existe um tipo de tumor ósseo, de câncer ósseo, que ele costuma começar na tíbia, no quadril, e tem uma outra área que agora eu não lembro, eu pesquisei muito sobre isso, mas agora eu não lembro o outro lugar. E ele costuma ser maligno. E justamente eu estava na idade de risco para o surgimento desse tumor. Então assim, naquele momento em que ele me disse que eu tinha aquele tumor, foi uma pancada, mas eu tive que absorver com calma, porque eu precisava lidar com aquela questão ali de alguma forma, né? Não podia me desesperar. E a minha mãe já era uma pessoa muito emocionada, muito emotiva. Minha mãe, na hora, ela desabou, ela chorou pra caramba. Mas, enfim, ele falou pra mim, olha, a gente não sabe o que não é minha especialidade, mas eu vou tomar 2 providências, que a primeira é te encaminhar pra uma tomografia e a segunda é te encaminhar para um médico, que é o especialista em tumores ósseos, em câncer ósseo aqui no Rio de Janeiro, que é um dos maiores, que foi, enfim, não vou falar o nome dele, vocês vão entender por quê. E eu fui encaminhada pra esse médico. E naquele momento, assim, o que eu tinha na minha cabeça era de que eu poderia estar com câncer. E eu tinha, assim, 12 anos de idade. E foi uma porrada muito grande que eu tentei absorver da melhor forma que eu podia, que era tentando me acalmar, que aquela era a forma que eu encontrei de lidar. E é até hoje a forma que eu lido com qualquer coisa que aparece de adversidade na minha vida. E aí começamos a investigação daquele problema, e fizemos tomografias, e fizemos biópsias, e descobrimos que, graças a Deus, ele não era um tumor maligno, mas ele era um tumor sério. Ele era um cisto aneurismático. Era, na verdade, o meu osso estava se transformando em sangue naquela região. Estava virando uma bolsa gelatinosa de sangue naquela região da minha perna. E quando eu sofria pancada, ele ia crescendo. E ele estava em processo de crescimento. Então, quanto mais o tempo ia passando, mais ele ia crescendo. Ia tomando conta do meu osso e eu poderia perder aquela parte do osso ou coisas até mais graves. E aí eu fui encaminhada com certa urgência para cirurgia.
e fui encaminhada pra... A gente fez essa cirurgia no hospital aqui do Rio de Janeiro e foi uma das experiências mais difíceis da minha vida, de verdade. Primeiro porque eu era muito nova, e eu sempre tive muita dificuldade, assim, de lidar com as minhas emoções, de lidar com os meus sentimentos, que foi uma coisa que eu comecei a trabalhar depois de velha, depois dos meus 20 anos de idade, foi quando eu comecei a trabalhar, a me entender, abrir as caixinhas de sentimentos que a gente tem dentro da cabeça, mas eu nunca fui de falar sobre meus sentimentos e foi a forma que eu lidei também naquela época, já muito nova. E eu não me sentia à vontade pra falar do que eu sentia pra ninguém, mas eu tava muito triste, muito assustada. E eu não falava aquilo pra ninguém. E fiz a cirurgia. Na hora, a minha tia, ela é instrumentadora cirúrgica e ela implorou pros médicos pra ela entrar comigo na sala de cirurgia porque ela não queria que eu entrasse sozinha. E ela entrou. E o médico falou pra ela, eu já tava anestesiada, ele falou: você tem certeza que você quer ficar aqui dentro? A gente não sabe o que a gente vai encontrar quando a gente abrir a perna dela. A gente pode fazer uma cirurgia muito rápida, mas também a gente pode ter que amputar. E minha tia me contou isso depois de muitos anos, num dos meus aniversários mais recentes, acho que quando eu fiz 24 anos, 25 anos, tem bem pouco tempo mesmo que minha tia me falou sobre isso, porque ela guardou também pra ela. Mas ela falou: não, eu confio em Deus e eu sei que não vai ser nada. Era uma cirurgia, assim, que deveria ter levado 8 horas e acabou levando 1h30. Então ali eu vi que realmente a mão de Deus estava comigo, como sempre esteve. Independente do que eu acredite, independente do que eu siga, eu sei que Deus sempre esteve do meu lado e esteve também naquela situação. E apesar disso, foi uma cirurgia muito grande. O tumor era realmente maior do que se esperava que fosse. E eu iria fazer enxerto ósseo com aquele cimentinho ortopédico que se usa geralmente para preencher aquele espaço, mas não foi suficiente. Tiveram que retirar o uso da minha bacia às pressas para complementar a falta do enxerto sintético que eu teria que receber. E aí eu operei a perna direita, foi na tíbia direita, e a retirada do osso do quadril foi no lado esquerdo, que até hoje tem um fundinho aqui, que ele deveria ter regenerado, mas não regenerou. Mas foi isso que aconteceu. E aí, depois daquela cirurgia, foi um período muito difícil da minha vida, assim, eu senti muita dor. Foi a dor física mais forte que eu já senti, porque cirurgia em osso, gente, é absurdo. É muita dor que a gente sente. Mas eu não sabia que aquilo seria só o começo da minha via crucis. Que meu problema não estaria terminando ali, mas estaria, na verdade, começando. Eu fiz essa cirurgia no dia 24 de julho de 2013. Perdão, de 2007, porque eu tinha 13 anos, eu confundi, mas foi no dia 24 de julho de 2007 eu fiz essa cirurgia, e que a gente achava que seria a resolução, mas não foi. Conforme eu fui fazendo meus pós-operatórios, eu fui fazendo as revisitas de cirurgia, a gente foi vendo que, na verdade, o tumor não tinha sido totalmente retirado, ele estava, na verdade, voltando a surgir. E a minha perna não estava calcificando onde ela tinha que calcificar. E ali eu comecei a receber as primeiras notícias. Que eu teria que deixar de fazer tudo que eu amava. Que eu dançava, eu fazia balé, era a grande paixão da minha vida era o balé. E eu também não poderia mais andar de skate, não poderia mais... Isso com 13 anos. Não poderia pular, não poderia correr, não poderia ter impacto. E eu teria que ter uma vida de limitação que, a princípio, parecia que seria para sempre. E aquilo pra mim foi um baque muito, muito, muito grande. Muito grande. Eu lembro que quando eu era adolescente, assim, eu passei por um período muito difícil. Eu lembro do meu ensino médio, assim, como uma fase da minha vida que eu lembro de poucas coisas, sabe? Eu lembro de flashes da minha vida. Porque foi um momento que eu tava vivendo realmente um momento bem depressivo por conta dessa doença, por conta de um relacionamento que eu vivi, que é um papo para outro vídeo, mas foi um relacionamento extremamente abusivo que eu vivi na minha adolescência, que... Enfim, eu sofri diversos tipos de abuso dentro desse relacionamento, principalmente psicológico. E eu vivi um quadro, assim, de depressão que eu não compartilhava com ninguém, eu não falava com ninguém. Eu só lembro que eu tinha muito pouca vontade de sair da cama, sabe? Eu não conseguia sair da cama. Eu ia pra escola empurrada, sabe? Eu passo, às vezes, em frente à escola que eu estudei e eu só tenho lembranças ruins. Porque foi um período muito difícil da minha vida, realmente. E aí, com mais ou menos 15 anos, eu nas minhas visitas no hospital, na revisão de cirurgia, 3 anos depois da cirurgia, eu tinha recebido um diagnóstico de que estava começando a calcificar,
que eu poderia tentar voltar a ter vida normal, e eu fui pro balé, que foi a primeira coisa que eu pensei, eu preciso voltar pro balé, é isso que eu amo, é isso que eu quero fazer. E voltei pro balé, e balé, vocês sabem que é muito pulo, muito salto, muita coisa. E eu comecei a sentir muita dor. Só que eu fiquei alguns meses empurrando aquilo com a barriga, porque eu falei, não é possível que isso esteja acontecendo. Eu não vou ignorar essa dor, porque eu não quero lidar com essa dor que eu tô sentindo. A dor mesmo na perna, a dor física na perna. Só que chegou uma hora que não tinha como, eu tava sentindo muita dor. E eu fui pro hospital novamente, fui pro médico novamente, melhor dizendo, ver o que estava acontecendo. Fiz novamente o raio-x e descobrimos que a tumoração tinha voltado na forma de várias tumoraçõezinhas menores dentro daquela região. E aí foi ali que o médico falou pra mim, olha, realmente não dá pra você continuar tentando fazer isso, sua vida vai ser de limitação mesmo, não tem jeito, não tem o que você fazer. É isso e pronto. E foi um baque, acho que foi um baque até mais difícil do que quando tinha sido da primeira vez, porque da primeira vez eu passei por aquilo, era o que tinha que acontecer, eu aceitei, acabou e muito bem. Só que quando aconteceu de novo, eu falei, caraca, mas de novo, porque eu tinha esperança, sabe? Foi uma coisa que assim, eu pensei, acabou, mas não tinha acabado. E aí foi quando o médico me deixou um pouco mais preocupada, porque ele falou, eu vou te encaminhar pro INCA ou pro INTO. Mas só de gente, às vezes só da gente ouvir o nome INCA, a gente já fica apavorado com o que tá acontecendo, né? Com meu Deus, sabe? Mas assim, ele falou pra mim, fica tranquilo, eu acredito que não seja maligno, mas você precisa ir e você precisa fazer acompanhamento, você precisa fazer biópsia, você precisa de um tratamento especializado. E aqui no Rio de Janeiro, mesmo as questões... Depois eu falei que eu não iria citar o nome do médico, porque a gente acabou descobrindo também que houve erro de cálculo na parte do enxerto, houve erro de cálculo na pós-cirurgia. Ele tinha visto que minha perna não iria calcificar e ele não me receitou remédio, não me receitou nada. Então houve uma certa negligência, mas que eu acabei assim... Eu trato as coisas como elas têm que acontecer, sabe? Então eu não fico responsabilizando o médico por aquilo que aconteceu, mas eu não quis mais voltar nele também. E meu médico falou, olha, na rede particular, aqui dentro do Rio de Janeiro, eu não conheço médicos que saibam trabalhar com tumores ósseos, com essa questão óssea. Então eu vou te indicar pro INTO, porque ela tem um setor todo especializado em setor de tumoração. E lá fui eu não quis ir pro INCA, eu falei pra minha mãe, eu não quero ir pro INCA, eu não aceito ir pro INCA, eu quero fazer esse tratamento no INTO. E fui pro INTO, que é o Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, e fui pro INTO, aqui no Rio de Janeiro, e foi quando eu fiz a biópsia, e graças a Deus essa biópsia ela deu negativa, eu não tinha câncer, não era maligno. Mas foi assim, um momento da minha vida que foram anos da minha vida onde o diagnóstico que eu tinha era de limitação pelo resto da vida. Era uma coisa que não tinha nada que eu pudesse fazer, era aquilo ali pronto. Eu tive que me afastar das coisas que eu mais amava, especialmente a dança. Até hoje, assim, eu vejo vídeos de dança e dói muito, porque era uma coisa que eu amava. Eu tentei voltar pra dança do ventre, porque a dança do ventre, meu médico falou, é uma dança que não tem impacto, você pode dançar de salão, dança do ventre. Eu fui pra lá porque era o que eu amava, porque era o que eu gostava mais dentro daquilo, mas eu não amava, sabe? Não era igual balé era pra mim. Mas aí eu fiz, gostei, desenvolvi um sentimento bem legal pela dança do ventre, mas acabei saindo também. E não podia andar de skate, que era outra coisa que eu amava, não podia fazer nada assim que fosse esforço físico extremo, por causa dessa questão da minha perna. E foi um diagnóstico que me acompanhou por muitos anos, me acompanhou desde os meus 12 anos de idade. E aí eu passei bastante tempo, acho que já fazem uns 7, 8 anos que eu faço esse acompanhamento no INTO. E assim, com o tempo, graças a Deus, assim, mais uma vez eu vejo como a mão de Deus agia, sabe? E esse diagnóstico que ele parecia ser pra sempre, ele acabou não sendo. Porque ao longo desses anos que eu tenho ido lá, essas tumorações, elas têm se mostrado estabilizadas, controladas. E além disso, por algum motivo, minha perna começou a calcificar sozinha. Ela tem calcificado entre esses espaçamentos que tinha entre as tumorações e o enxerto, ela começou a calcificar. E aí esses tumores passaram a ser controlados. E aí aquele diagnóstico que eu tinha de que era pra sempre, não era. E quando eu fiz 26 anos, acho que foi entre meus 25 e meus 26 anos, numa dessas visitas novas lá no INTO, o médico me falou, olha, você tá liberada. E, gente, assim, eu não sei dizer pra vocês o alívio que eu senti, a emoção que eu senti, sabe, de que eu podia
falar, caramba, agora eu tenho vida normal de novo, sabe? Esse tumor ainda tá aqui, ele não tem como ser retirado. A única coisa que eu poderia fazer seria uma cirurgia bem grande de tirar essa parte corrompida do osso e colocar uma prótese, mas era uma coisa muito violenta para um problema que hoje está controlado, mas assim, ele não tem cura. Eu tenho que controlar, eu tenho que visitar periodicamente o meu ortopedista, eu tenho que fazer tomografias periódicas para acompanhar o crescimento, mas hoje ele está estabilizado. E hoje, quando o médico falou, você tá livre, gente, foi assim, um peso que saiu das minhas costas. E aí eu voltei pro skate, eu voltei pro surf, né? Eu comecei o surf, que era uma coisa que eu queria desde muito nova, que eu nunca pude fazer. Mas fui. E assim, gente, é uma felicidade, assim, que eu não sei nem descrever. Então, por muito tempo aquele diagnóstico pesava muito em cima de mim, de que era pra sempre. Mas assim, se eu pudesse deixar uma mensagem pra vocês aqui, é que chegou uma hora que eu falei, tudo bem, ele é pra sempre, eu vou ter que aceitar, e eu convivia com ele. Eu aprendi a lidar com aquilo, eu tive que ser resiliente e falar, tudo bem, não tem como eu lutar contra algo que não tem cura. Então, assim, essa resiliência, claro que assim, eu fui muito abençoada nesse diagnóstico de que eu tive essa cura, né, de poder voltar a ter vida normal. Mas se eu não tivesse tido esse diagnóstico, eu tinha aprendido a ser resiliente, sabe? Eu já estava em paz com aquela situação, eu já tinha entendido o que era pra ser da minha vida. Mas não acabou não sendo. Então eu quero deixar 2 mensagens aqui pra você que de repente pode estar passando pela mesma coisa. A primeira é de resiliência, sabe? Tem coisas que a gente não pode mudar. Tem coisas que a gente tem que aceitar, tem coisas que não adianta a gente se revoltar, e eu fui revoltada por muito tempo. Eu não entendia por que logo eu tinha que passar por isso, logo eu tinha que ser limitada, logo eu tinha que ser privada de fazer as coisas que eu amava, sabe? Tanta gente que não liga pra isso, por que logo eu? Mas era porque tinha que ser. Então, assim, eu queria deixar essa mensagem de resiliência. E a segunda mensagem que eu queria deixar também é de esperança, porque às vezes a gente pensa que tem um diagnóstico pra sempre na nossa vida, tem alguma coisa que não tem jeito, alguma coisa que não tem o que se possa fazer, e Deus vai lá e faz, sabe? E mesmo que a gente não mereça, mesmo que a gente não espere, às vezes o nosso quadro pode mudar sem a gente esperar. Então eu queria deixar essas 2 mensagens aqui pra você. Espero que esse vídeo tenha edificado você de alguma forma. Espero que a minha experiência tenha somado um pouco na sua vida. E é isso, gente. É uma área da minha vida que eu nunca tinha compartilhado assim abertamente. Falei, acho que disso no Instagram uma vez, quando me perguntaram por que eu comecei a surfar, e aí eu contei isso tudo pra chegar nessa área do surf. Mas é isso, gente. Espero que minha experiência tenha somado com vocês. Se você tá passando por algo assim, tenha fé, sabe? Independente do que você acredita, se você acredita ou não em Deus, tenha fé, nem que seja no destino e nas coisas, porque as coisas têm um propósito, sabe? E ainda que às vezes a cura possa não vir, às vezes é a própria jornada de aceitação que é a sua missão. É a jornada de aceitação que vai te fazer ter experiência pra dividir, que vai te fazer ter experiência pra somar com outras pessoas, sabe? Às vezes não é sobre você chegar, é sobre você traçar a jornada. E é isso que eu queria deixar pra vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado de trocar esse papo comigo. Eu gostei de abrir isso aqui porque é um peso que eu queria tirar de dentro de mim, que eu nunca tinha dividido assim, mas acho importante a gente falar disso. E é isso, gente. Um beijo, obrigada por me ouvirem e até o próximo vídeo.